Da morte do doutor Anthony. Eu tenho proibição expressa da família de não comentar nenhum dado sobre meus pacientes. Tá, mas ele se internou por Covid? Uma informação pública, ele morreu por complicações da Covid? Senador, como eu acabei de lhe referir... Essa é pública. Eu não vou comentar, eu não tenho autorização da minha família para comentar. A família tem o dado, a família pode apresentar para o senhor. Ele recebeu o kit Covid? Senador, eu não vou comentar nada a respeito dos meus pacientes. Doutor Pedro, ele se internou por Covid-19? O Senador, internamento dele foi por isso? Volto a repetir, eu não irei comentar nada a respeito de nenhum paciente para proteger a memória e também as famílias. Elas merecem ser protegidas também, senadores. O senhor teme poder ser incriminado? Pelo contrário, senador. As provas todas estão no prontuário, senador. O senhor pode solicitar o prontuário com o sigilo adequado para o senhor poder avaliar todo. Com certeza. Vamos fazer. Eu acho que já fizemos. Que outros tratamentos o doutor Yong recebeu? Senador, volto a repetir. Não irei responder perguntas que eu não tenho autorização das famílias dos pacientes para responder. Sim, mas eu estou fazendo perguntas do ponto de vista do hospital, do tratamento, da evolução. Todos esses tratamentos... Que dizem respeito ao... Todos esses tratamentos tinham comprovação científica e autorização das autoridades sanitárias? Senador, não irei responder. Eu peço para exibir o vídeo... Por favor. O áudio seguinte, por favor. Só que eu só te falo uma coisa, cara. É muito triste isso pra sua vida. Olha o que você fez com a sua família, velho. O que eu fiz com a minha família? Rede nacional, cara. Pra que você fez isso? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso você tá me ameaçando, cara? O que você fez? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Ótimo, você então, cara. A sua vida, olha, o que você construiu até hoje. Pedro, o negócio é o seguinte. Se eu já expus a minha família, como você está dizendo, então já está feito, cara. Não tem mais o que conversar. Mas você pode voltar atrás, porque o cara ainda está fazendo a matéria, velho. Eu posso voltar atrás com o quê? Eu peço para interromper um minuto. Assim, olha, eu peço para interromper um minuto só para explicar esse áudio em que o depoente, doutor Pedro, fala ao telefone com o médico que denunciou a Prevent Sênior. Afirma que o doutor Yong não morreu de Covid e faz ameaças ao interlocutor. Esclarecer que o nome do médico foi omitido com sinais sonoros. Por isso, fizemos isso exatamente por isso. A pedido do próprio médico, por medo da perseguição da Prevent Sênior, que, aliás, o áudio expressa um pouco. Eu queria, por favor, Isabelle, que repetisse o áudio. Repetisse o áudio. Só que eu só te falo uma coisa, cara. É muito triste isso pra sua vida. Olha o que você fez com a sua família, velho. O que eu fiz com a minha família? Rede nacional, cara. Pra que você fez isso? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso você tá me ameaçando, cara? O que você fez? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Ótimo, então, cara. A sua vida, olha, o que você construiu até hoje. Pedro, nacional. O negócio é o seguinte. Se eu já expus a minha família, como você está dizendo, então já está feito, cara. Não tem mais o que conversar. Mas você pode voltar atrás, porque o cara ainda está fazendo a matéria, velho. Eu posso voltar atrás com o quê? Você pode voltar atrás, você pode falar para ele. Fala assim, olha, eu estava passando por um mau momento e eu não quero que vá ao ar. Você tem muito a perder, velho. É sua vida, é sua família, cara. Sim. Que vai ser exposta, velho. Isso não é ameaça, cara. Isso é conselho de quem ficou com você os últimos 7, 8 anos, velho. Isso aí, um conselho. Pô, o do Anthony Wong foi manipulado, não foi? O que foi manipulado, Anthony Wong, velho? Olha as coisas que você tá falando. O que foi manipulado, Anthony Wong? Ele não foi dito na declaração de óbito dele, foi que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, não foi? Ele não foi de Covid, velho. Não? E é aquilo que tá no prontuário dele, então? Não foi de Covid. Ele não morreu de complicações de Covid. Ele entrou por causa de um sangramento gástrico. Você sabe disso. Que coisa. Agradeço por ter exposto o vídeo, senador. Por que não consta da declaração de óbito do Dr. Yong qualquer menção a Covid como causa de sua morte? Caro senador,
Volto a lhe dizer que eu não tenho autorização da família para falar e os senhores terão acesso para justamente comprovar. Mas... E o áudio é excelente. O áudio é muito bom porque, como foi dito, foram 7 anos de um relacionamento de parceria. Ele era meu sócio, por isso a intimidade no áudio. E ele havia entrado em prontuário de pacientes, ele havia subtraído dados e até aí já configurava um crime. E ele estava sendo encaminhado para o CRM como foi, para investigação. Além disso, de subtrair o dado, ele ainda estava sendo exposto em um jornal que ele iria apresentar os dados, ou seja, além de cometer o crime de invadir o prontuário, ele ainda seria apreciado numa nova investigação por expor o dado de um paciente que ele não atendeu. Nós estamos discutindo isso aqui. Não, mas é importantíssimo, senador. Nós estamos levantando o que é que aconteceu no enfrentamento à pandemia. Sim, concordo. Nós não vamos tratar. Isso. Nós não vamos tratar da sua relação societária com ninguém. Não, mas não precisa. Com ninguém. Nem isso a relação que precisa ser tratada, senador. Vai amenizar a força e a verdade de qualquer informação apresentada aqui nessa comissão parlamentar. Senador, é fundamental que tudo seja esclarecido. Isso é da relação judicial fundamental com o seu sócio, senador, não cabe aqui, por favor. Não, mas é por isso. Por que não consta da declaração de óbito do doutor Ion qualquer menção à Covid como causa de sua morte? Senador, os senhores terão acesso à documentação e os senhores podem avaliar. Mas o senhor manifesta opinião aí no áudio. Pois não? No áudio, o senhor, inclusive, refuta que foi Covid. Senador, está todo na documentação que os senhores terão apreciação de poder. Perfeito. Nós já temos, inclusive, eu não vou apresentar agora, porque outros apresentarão e nós ganharemos tempo. É verdade que a doutora Nise Yamaguchi participou de várias decisões clínicas sobre o tratamento do doutor Anthony Young, embora não fosse a médica assistente? A doutora Nise, ela era médica do Dr. Anthony, assistente, sim, senhor. Consta do prontuário discussões da equipe médica com a doutora Nise? Ela visitava o paciente como amiga da família e acompanhava o tratamento. Ela participou da decisão de omitir a Covid e da declaração de óbito do Young? Senador, volto a dizer, eu não irei comentar nenhuma informação de prontuário. É uma pena que não aproveite, Vossa Senhoria não aproveite a oportunidade para se defender de uma coisa óbvia. Mas não há qualquer necessidade. Ser exposta aqui não há qualquer necessidade de defesa. O senhor tem acesso. Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor tem acesso aos prontuários e pode apresentá-los. Faremos isso. Senador Renan, só pela ordem, por gentileza. Na verdade, ele não quer expor porque tem receio de cometer alguma infração. É só claro. Por isso. É só por de comentar. Mas foi isso que o senador Humberto disse e ele negou. Senador, eu não vou... Ele negou que não era isso. Eu não vou cometer nenhuma infração médica. Isso... Exibiu o vídeo 2, por favor. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe. De repente, se eu tivesse feito o preventivo, será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando... Mas estava igualmente atrás da eficácia do tratamento. Reflita. Obrigado. Repete, por favor. Repete, por favor. Eu sempre falo, não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe. De repente, se eu tivesse feito o preventivo, será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Reflita. Obrigado. Esse empresário levou a senhora, sua mãe, para tratar na Prevent Senior. Tá? Eu queria fazer algumas perguntas em função disso. Vossa Senhoria confirma que a senhora Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang, membro do gabinete paralelo, um dos investigados nessa comissão parlamentar de inquérito, e estimulador do tratamento precoce
embora morasse em Santa Catarina, foi internada e morreu no hospital da Prevent Senior, em São Paulo? Sim, ela foi internada a pedido do senhor Luciano Hang. Confirmo. Confirmado. Qual foi a causa da morte da senhora Regina Hang? Assim como comentado anteriormente, senador, os senhores têm total direito de acessar o prontuário a pedido... Não, porque nós acabamos e eu não irei... Acabamos de ouvir, de ver um vídeo em que o empresário diz que não pôde tratar a mãe com os produtos dos medicamentos do tratamento precoce. Se tivesse tratado, ela não teria morrido. Senador... Eu estou perguntando em função do que ele falou. Sim, mas eu não respondo nada sem autorização de familiares sobre os meus pacientes. Qual foi a causa da morte da senhora Regina? Ela morreu de Covid? Volto a lhe dizer, eu não respondo nenhuma informação a respeito de meus pacientes sem autorização das famílias. Ela recebeu medicamentos do kit Covid nos hospitais da Prevent ou antes disso? Volto a repetir, senador, eu não responderei nenhuma pergunta em relação a pacientes. A que tratamentos ela se submeteu durante sua internação? Volto a repetir, não responderei perguntas em relação a pacientes. E seja qualquer um dos pacientes que venha por mensagens de WhatsApp ou que seja exposto... Mas não responde não só por isso. Não responderei. Não só por isso. Não? É porque há uma farsa. Senador... Há uma farsa que essa comissão provará que aconteceu. Senador, o senhor tem acesso. O senhor pode pedir. E vou comprovar. É fundamental que o senhor avalie. E vou comprovar. Por que a Covid não consta da declaração de óbito da senhora Regina Hang? Como o senhor mesmo disse, o senhor terá acesso aos documentos para poder avaliar. Porque é uma farsa que será desmascarada aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, porque um filho que utiliza dessa forma a sua mãe... trata com Covid no hospital, com os medicamentos do tratamento precoce, e nós temos comprovação de que ele recomendou a médicos: olha, escondam que a minha mãe foi tratada com cloroquina para não desmerecer a eficácia do plano. Isso é uma coisa macabra, escabrosa, reprovável, repugnável sobre qualquer aspecto. Senador, eu nunca imaginei, senador Otto Alencar, que isso pudesse acontecer. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Filho desalmado, né? Porque ele mesmo disse que ela teve o Covid, ela se internou no hospital. Ele a levou para ser tratada com cloroquina, ela foi tratada no hospital com cloroquina, a Prevent Senior ocultou isso. Internou com Covid-19, fez o tratamento, diagnóstico confirmado. Temos comprovação. E no atestado de óbito não consta. E ele aparece no vídeo dizendo que a mãe morreu porque não foi tratada com o tratamento precoce. E depois teria procurado pessoas, nós temos provas dessas conversas, de que, para dizer que ocultasse, fizesse o possível para não demonstrar, para não comprovar que ela foi tratada com tratamento com a cloroquina.